agora para o nosso terceiro momento, né, nesse culto, quando vamos tratar de outros temas. É um momento mais teológico, digamos assim, não é? E diferencia dos dois primeiros momentos. Aqui a gente começa com o texto de João, né? Estamos no capítulo 6 de João. E nesse capítulo 6, a gente está conversando sobre aquela experiência de Jesus, né, quando ele multiplicou os pães para mais de 5.000 pessoas, tá? Então, nós estivemos conversando já sobre isto, e então existem alguns aspectos, alguns textos, algumas expressões de João a esse respeito que vale a pena a gente destacar. Então, no versículo 14 tem assim: vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara. Qual foi o sinal? Milagre para mais de 5.000 pessoas, né? A gente calculou que pode chegar a 30 e tantos mil. Pessoalmente, acredito que foi ali ou 5.000, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, tá bom? A ideia do escritor é de colocar um número aproximado. Ele falou de homens, mas provavelmente foram de homens e mulheres e crianças em geral, tá bom? Porque a montanha não daria 35 mil. E a cidade, se 35 mil fosse ver Jesus, estar com Jesus, a cidade toda pararia, não é? Porque aquelas cidades naquela época não eram tão grandes e grande parte da população estaria lá vendo Jesus, tá bom? Digamos que no máximo 10% da cidade estava ali com Jesus. No máximo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Não estou olhando o lado espiritual, não, tá? Jesus vai falar isso mais tarde. Estou olhando aí ao lado material. Esse é o homem que tira a fome das pessoas, né? Esse é o enviado de Deus para nos livrar, né, de todo o domínio, de toda coisa política, né, que havia na época. Tá bom? Então, não tem nada de visão, né? O escritor é que está entusiasmado e tomando isso como sendo uma coisa muito interessante, uma coisa espiritual. 15. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tudo isso aí é o entendimento do escritor, tá? Bom, pode ser que mais tarde Jesus possa ter dito a eles: olha, naquele dia eu saí às pressas porque eu vi que eu entendi que o povo iria fazer isso comigo, tá? Pode ser, mas a priori a gente está falando de um homem, de João, que está escrevendo isso 60 anos depois que tudo aconteceu, tá? Então, percebendo por Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Deixou apóstolos, deixou discípulos e saiu, não é? Algumas pessoas ficam querendo entender que houve aí um milagre onde ele, e o próprio escritor, há escritores que vão trabalhar isso, que ele então, é como que ele desapareceu dos olhos das pessoas, e ele, não é essa a maneira de Deus agir, não é essa a maneira de Jesus agir, não é? Ele, de alguma forma, terminou saindo sozinho, ou até ele mesmo disse: olha, ninguém vem atrás de mim que eu vou aqui sozinho. Pronto. Entende? Necessariamente não é a maneira de Deus de ficar fazendo toda hora esse tipo de coisa. Não, está aqui, então desaparece, bota um manto que desaparece e passa pelo meio do povo e ninguém vê, e ele então vai para onde ele quer. Não é. Deus não anda fazendo essas mágicas, né? E nem precisa. Agora, depois de algum tempo, o escritor, então, tem alguns entendimentos ou quer passar algumas informações e terminam afirmando algumas coisas. E aí está entre elas, né? Olha lá, tornou-se a retirar-se para o monte ele sozinho, né? Saiu e foi reservar-se, né, de toda aquela multidão com ele, tá? Esse é o texto do versículo 14 e o versículo 15.
Vamos ver aqui agora. Nós vamos para a declaração doutrinária. Vamos ver o que aqui na declaração doutrinária a gente pode destacar nessa oportunidade. Aqui eu preciso também colocar aqui o 3. São adaptações que a gente está precisando fazer sempre para aperfeiçoar o que a gente está fazendo, tá? Então tá aqui. Aqui falando sobre Deus Pai, né? Já vimos alguns aspectos disso. E por último aqui, olha, tem esse aspecto aqui que a gente vai chamar a atenção. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. O que quer dizer aqueles que aceitam a Jesus Cristo? A gente mencionou como os salvos. Os salvos. E os salvos vão além daqueles que aceitam a Jesus Cristo. Vamos analisar um pouquinho isso, tá? Então são os salvos que tem Deus como Pai. Não somente quem aceita Jesus Cristo. Então vamos analisar isso. Aconteceu no Velho e no Novo Testamento. Deus tornou-se Pai de todos os salvos. Isso no Velho e no Novo Testamento. Dentro e fora do judaísmo e do cristianismo e etc. Então não é quem aceita Jesus que tem Deus como, mas todos os salvos de todos os tempos. Precisa tirar essa coisa aí de os que aceitam Jesus Cristo da ideia só de cristianismo. Percebe como isso alimenta o nosso, né, a nossa prepotência? É a minha religião, tá? Outro aspecto aqui é Melquisedeque ilustra todos fora do judaísmo. Todos fora do judaísmo que foram salvos, tá? E que tinham Deus como Pai dentro desse aspecto que ele está chamando a atenção aqui. Então não é só quem aceita Jesus Cristo, todos os salvos. E Jesus alertou os apóstolos ter outras ovelhas fora daquele rebanho. Então, não é só quem aceita Jesus Cristo, mas são todos os salvos, todos que passaram pelo novo nascimento. Percebeu? Então, vamos tirar esses preconceitos, essas prepotências que nós temos, porque fora do cristianismo existem muitos salvos. Sempre existiu. Salvos dentro e fora do cristianismo e outras religiões. São feitos filhos de Deus. Paulo diz que filhos são guiados pelo Espírito. Tá? Os salvos têm o Espírito de Deus e esses são guiados por esse Espírito, então esses são filhos de Deus. Então são os salvos antes de Cristo e depois de Cristo. Não é só os que vieram depois de Cristo. Tá? O que mais? Filhos por adoção, claro, né? Nós não somos filhos como Jesus, somos filhos, somos criaturas, mas somos declarados filhos pelo fato de estarmos guiados pelo Espírito de Deus. Não tem mais privilégios do que outros amados de Deus. Deus ama salvos e não salvos. Deus ama intensamente salvos e não salvos. Os privilégios que ele dá aos salvos são os mesmos privilégios que ele dá aos não salvos. O mesmo privilégio, porque ele ama. Quando você ama, você não consegue fazer acepção de pessoas. Agora, o que é que acontece? Os salvos, por serem guiados pelo Espírito, aproveitam melhor os privilégios de Deus. E os não salvos, por não serem guiados pelo Espírito, aproveitam menos dos privilégios de Deus. Então, não é porque Deus dá mais privilégio para um do que para outro. Os privilégios são iguais, porque ele ama igualmente. Mas aqueles guiados pelo Espírito têm um aproveitamento melhor. Isso dá uma certa, alegria aos nossos
egocentrismos, né, os nossos egoísmos, né? Infelizmente isso dá, né? Mas claro, é óbvio que quem é guiado pelo Espírito aproveita melhor, né, tudo isso que Deus tem a oferecer. Aqui também tem assim, passam, a gente vai ver isso depois, tá? Não, aliás, o nascidos pelo Espírito Santo. A gente conversa isso depois. Passam até a tê-lo como Pai Celestial. A gente conversa depois. E dele recebendo proteção e dele recebendo disciplina, como está na declaração. Então a gente vai conversar sobre isso, não é, numa próxima oportunidade, tá? Então vai ser o quê? Amanhã. Vamos ver aqui, vamos falar aqui sobre este tema, sobre parapsicologia. Parapsicologia, né, a gente vai ver aqui, é uma preocupação de saber. É uma preocupação de saber. O que é isso aqui? Igreja. Igreja. Por que você está aqui, igreja? Ah, não, você está. Ah, ok, esse foi domingo, né? Deixa eu voltar aqui para a psicologia para a gente conversar, tá? Parapsicologia. Tá aqui. Muito bem. Então, a parapsicologia... Bom, ele vai explicar aqui. Antes de eu explicar, deixa eu colocar o que ele coloca para que a gente fique com a melhor ideia sobre o assunto. Ele diz assim, parapsicologia é uma pseudociência dedicada à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Tá? Então, analisando essa primeira palavra dele, né, pseudociência. Pseudociência tem a ideia de não reconhecida atualmente como ciência. Ainda não é reconhecida como uma verdadeira ciência. É por isso que é chamada de pseudociência. Todas as ciências já passaram por esta etapa. Tá? Todas. Então, da história da humanidade, teve momentos que cada uma dessas ciências foram tomadas não como uma ciência em si, mas como uma pseudociência. Porém, no desenrolar dos estudos, das pesquisas, foram descobrindo que era uma ciência, porque tem uma metodologia própria para trabalhar os objetos, né, os assuntos, os temas que cada uma dessas ciências estudaram. Hoje ainda é uma pseudociência a parapsicologia. Psicanálise analítica de Jung, né? A psicanálise analítica de Jung deu mais fundamentos científicos para temas como aqueles que a pseudociência, que a parapsicologia estuda. Então, a psicanálise analítica, que já é mais aceita como uma metodologia científica, como uma atuação científica, já é mais aceita, né? Ela já deu muitos instrumentos para que a parapsicologia seja aceita como uma ciência, mas ainda não chegou ao ponto de ser reconhecida como ciência. Aqui tem assim, deu, né, mais fundamentos científicos a fenômenos rejeitados pela psicanálise freudiana, né, freudiana. A psicanálise freudiana, esse foi o motivo porque que Jung, que convivia com Freud, né, por que Jung foi então deixado de lado por Freud? Freud até chegou a entender que quem ia continuar as pesquisas sobre, né, a psicanálise seria o Jung. Mas só que Jung foi além de Freud. Freud, ele queria atender às necessidades da época, às exigências, para trabalhar a psicanálise como uma ciência. Então, aquilo que estava fora do experimental, aquilo que estava fora do controle, digamos assim, então essas coisas ele fugiu para que ele não quis aceitar Freud, né? Não quis aceitar para que a psicanálise fosse aceita como ciência. Então, quanto menos tivesse coisas não palpáveis,
melhor para a psicanálise ser aceita como ciência. Então ele rejeitou, porque Jung insistiu. Jung estava num caminhar de conhecimento e ele insistiu, não, precisamos ver isso. Né? Isso aqui é uma questão que tem que ser analisada pela psicanálise. Não, isso aí não, porque isso aí a gente não pode comprovar, a gente não pode experimentar, então não é ideal. Então eles se separaram. Mas no desenrolar, Jung começou a ser mais respeitado também, começou a ser aceito como ciência. E essa preocupação de Jung facilitou e tem facilitado para que a parapsicologia seja mais aceita, seja mais respeitada, mesmo numa época como hoje, que as pessoas têm dificuldade de aceitar a parapsicologia como ciência, tá bom? Então, como pseudociência, basicamente é isso que a gente queria chamar a atenção. Numa próxima oportunidade, a gente vai se aprofundar, inclusive, a gente vai explicar, dar uma visão geral sobre o que é que, teologicamente, a gente pode ter de primeiro plano, né, para entender a parapsicologia. Tá bom? Ok. O que mais aqui que nós temos? Basicamente é isso. E a gente vai ficando por aqui, a gente vai se despedindo e implorando a Deus para que Ele continue lhe abençoando nesse dia, seja um dia especial na sua relação com Ele. Tá bom? Deixa eu botar aqui a música. Aqui está a música e a gente se despede. Até mais. Deus abençoe.